filósofo, acredito, deve falar não como professor do alto da sua cátedra, um pregador do alto do seu púlpito, um orador do alto do seu palanque, mas como crente sincero que faz seu exame de consciência e confessa o que sabe de si mesmo e do mundo. Olá a todos, salve Maria Santíssima, aqui quem fala é o professor Miquel Amorim, coordenador e fundador do Instituto Cultural Carcarás aqui em São Luís do Maranhão. Eu irei gravar uma série de vídeos que são bem como reflexões e conversas filosóficas sobre alguns livros, livros que foram essenciais para o meu aprendizado, e é exatamente sobre isso que trata esse nosso primeiro vídeo, que é uma introdução, uma apresentação geral do livro A Filosofia e seu Inverso, do nosso queridíssimo professor Olavo de Carvalho. Pois o Sócrates buscava duas coisas, logo de início. A primeira é a educação da alma para a busca do bem. Sem essa alma educada, você não consegue seguir na busca do bem. E a segunda é remover esses obstáculos da cultura em torno, que não nascem dessa busca, mas são um empecilho a ela. Acabam te impedindo de alcançar o bem. Isso acontece quando você não fala mais com a voz do teu coração, mas sim com a voz de alguma caricatura, alguma máscara que você usa para se sentir bem, confortável ou algo do tipo. Você não leva os problemas filosóficos a sério, E isso é tudo menos filosofia, isso é anti-filosofia. E aqui entra a distinção que o Olavo faz entre filodoxos, os amantes da doxa, os amantes da opinião, e os filósofos, de fato, aqueles que são amantes da verdade, como a definição clássica, amantes da sabedoria. E a sabedoria é uma via de mão dupla. Nós a buscamos porque ela nos busca primeiro, Ela vem até nós. Nós temos que estar abertos, dispostos a encontrar com ela, Por isso que filosofia é algo que se faz 24 horas por dia. Você tem que ser um filósofo, como o próprio Olavo, 24 horas por dia, em tempo integral. Porque você tem que estar aberto à verdade 24 horas por dia, onde quer que ela apareça. E a resposta para essa pergunta que Sócrates fez a Gorgias, quem é você? Ela só aparece quando você fala como uma pessoa, de carne e osso, uma pessoa real, que sofre, que chora, que se emociona, uma pessoa que se preocupa, que ama, que odeia. Não quando você fala desempenhando um papel social, vestindo uma máscara. É impossível responder essa pergunta se você não se vê como uma pessoa de verdade, como um indivíduo verdadeiro, sincero. E isso não é compatível, essa busca sincera, essa resposta sincera, com essa linguagem técnica, formal, essa linguagem padronizada, que busca o decoro do cargo, da função, esse discurso academicamente engessado, que é muitas das vezes apenas uma prisão para a investigação filosófica. E Olavo vai falar sobre isso também aqui no livro, na obra. Até porque o próprio Olavo é alguém que transita entre essa linguagem formal e a linguagem coloquial, a linguagem popular. E ele faz isso muito bem. Qualquer um que tenha lido alguns dos artigos do Olavo vai perceber isso, sobretudo se você leu O Imbecil Coletivo, onde o Olavo acerta a mão no estilo, que é esse estilo irônico, bem-humorado, que transita entre uma linguagem e outra, sem nunca perder o rigor da discussão, sem nunca banalizar a coisa. Em suma, você é uma alma sincera quando você jamais busca interpretar nenhum tipo de papel que não o seu mesmo, quando você interpreta você mesmo. É isso que o Olavo sempre fala, eu sei quem eu sou, e acabou. Eu sou eu e nada mais. E essa é a primeira atitude de um estudante sério de filosofia. É desempenhar o seu próprio papel. É ser você mesmo. E aqui na página 15, olha que coisa interessante o professor Olavo fala sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: o filósofo, acredito, deve falar não como professor do alto da sua cátedra, um pregador do alto do seu púlpito, um orador do alto do seu palanque, mas como crente sincero que faz seu exame de consciência e confessa o que sabe de si mesmo e do mundo. E é justamente isso que o Olavo chama de método confessional, ou método da confissão, que já estava predito em Sócrates,
e foi desenvolvido muito bem por Santo Agostinho na Idade Média, que é o julgamento da verdade teorética no tribunal da sinceridade interior, né? Sem isso, não há investigação filosófica possível. A pose, a charlatanismo, a caricatura grotesca, né? Mas não filosofia mesmo. E um outro aspecto bem interessante da definição de filosofia do Olavo é que a filosofia ela não dá respostas cabais, né? Respostas prontas, né? Respostas eternas, como vão tentar alguns filósofos, né? Sobretudo Kant, quando ele escreve prolegômenos para toda uma metafísica futura, né? Ou seja, o cara acha que deu a última palavra sobre metafísica, né? O Olavo vai discordar totalmente disso. Ele vai dizer que filosofia não é uma doutrina, né? Justamente por isso. A filosofia é mais um movimento do espírito, um movimento da alma do filósofo, né? E ela jamais está pronta, acabada. Por isso ela pode ser recomeçada quantas vezes for necessário. Ela pode e deve ser recomeçada quantas vezes for necessário. Ela jamais chega ao fim, né? Porque a própria investigação da alma humana, a própria dialética e complexidade da vida humana é assim e nunca vai chegar ao fim. Nós só teremos nossa forma final com a morte, não é isso? Enquanto existir humanidade, enquanto existir homem, como nós conhecemos, neste vale de lágrimas, com todos os seus problemas, misérias, complexidades, haverá a atitude filosófica, né? Haverá homens que buscarão encontrar respostas, buscarão unificar toda essa complexidade, essa multiplicidade de problemas, né? e de conhecimento. O Olavo vai dizer que filosofia é justamente isso, é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É quando você consegue integrar tudo aquilo que você conhece na sua personalidade. Você dá uma unidade a tudo isso. Né? De certa forma, isso passa a fazer parte de você, mas não como uma máscara que você põe no momento em que vai dar aula, no momento em que vai escrever um artigo, no momento em que vai postar algo no Facebook para parecer intelectual. Não, né? Nada disso. E sim como algo que realmente faz parte de você e realmente importa. É algo que é você. Porque, como diria o Louis Laverne, aquilo que é conhecido passa a fazer parte de você, porque integra a tua consciência. Senão não haveria conhecimento. Todos os dados que você conhece passam a fazer parte de você. Você internaliza tudo aquilo, integra aquilo, a tua personalidade, e dá uma unidade a isso. Agora, claro, uma unidade das coisas que você conhece, sem a ilusão de querer conhecer tudo. Né? Porque, primeiro, somos seres humanos limitados, né? Somos mortais, não vamos viver para sempre. Segundo, nunca saberemos tudo pela própria natureza do conhecimento, que é inabarcável, é transcendente, né? Você está sempre para além daquilo. A esfera de coisas conhecidas pelo homem é sempre uma esfera ínfima comparada àquilo que nós não conhecemos. Nós somos sempre uma esfera de luz cercada por densas trevas, por sombras, né? E hora ou outra nós conseguimos alcançar uma verdade, né? A verdade é filha do tempo, né? Hora ou outra nós conseguimos desvendar uma verdade, né? Mas sem a pretensão de que vamos conhecer tudo, ou que terminamos, né, tudo, como Hegel, que se achava a síntese máxima da história da filosofia, né? É o que não é verdade de forma alguma. Pelo menos para o professor Olavo, nessa obra, não é assim que funciona. Então, é necessário se dar um sentido universal a todas essas situações particulares, como seres humanos de carne e osso, né, que somos. Caso contrário, nós continuaremos apenas lendo filósofos para conhecer suas doutrinas, mas não para buscar a verdade. E é isso que importa, né? O que importa é a busca mesmo pela verdade. Por isso que a filosofia é sempre contínua, né? Porque quando nós vamos aprender a totalidade da verdade, do Logos divino? Nunca, né? Temos que lembrar que a verdade é uma pessoa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós nunca iremos aprender a verdade em sua totalidade. Nós sempre somos espectadores, né? Como no artigo do Ortega C, é espectador. Estamos sempre vendo as coisas por ângulos diferentes, né? E isso é que é o legal da coisa, né? É que você pode analisar o mesmo objeto
por infinitas óticas, sobre infinitos pontos de vista, mas você está falando do mesmo objeto. E se você for sincero ao que você vê, tá tudo bem. A sinceridade do ponto de vista é que importa. E quando você é sincero ao que você vê, não há mentira, não há erro. Como diria o Ortega, o erro ele é um erro de perspectiva, sempre. Trata-se de ser fiel àquilo que você vê, ser fiel àquilo que você sabe, e não negar aquilo que você não sabe. Saber que não sabe também é saber, isso é honestidade intelectual. E quando buscamos saber a doutrina, nos apropriar da doutrina filosófica, dos textos, nós não estamos fazendo filosofia, nós estamos adquirindo cultura filosófica, que é um dos aspectos da técnica filosófica, um dos pontos, mas não é a filosofia propriamente dita. O que se deve buscar é o spoldaios, aquilo que Aristóteles já definia como o homem maduro, o homem adulto, aquele capaz de tomar suas decisões desde o centro mesmo da sua vida, e orientar a sua vida de acordo com o que é mais importante, não de acordo com as paixões momentâneas, de acordo com a moda do dia, que sempre passa. Então, ser um homem maduro é saber integrar tudo isso, todas essas questões, hierarquizar a coisa e saber o que é mais importante, o que contribui para que você seja o que você é, e já cantava o Píndaro, seja a ser o que és. Quais são as coisas que contribuem para que você seja de fato o que você é e quais são as coisas que te afastam desse ideal, certo? Então, obviamente, as coisas que te afastam deste ideal são as menos importantes, e devem ser evitadas, Elas não aconteceram, por assim dizer. Só o que aconteceu é aquilo que contribui para o teu crescimento como ser humano, certo? Para que você se torne um homem verdadeiramente maduro, desenvolvido, com amplos poderes cognitivos, que sabe de fato que sabe, sobretudo, quem você é. É nisto que consiste toda a missão dos filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles buscavam isso e não outra coisa. Eles não buscavam enriquecer as bibliotecas acadêmicas com teses e mais teses que não fazem nenhum sentido existencial para quem as escreve ou para quem as lê, que servem apenas para dar erudição acadêmica. Não é isso. Trata-se muito mais de uma força pedagógica de ordenação da alma. É isso que queriam os filósofos clássicos, é isso que é filosofia. Então, sem essa noção, sem essa definição, você faz qualquer coisa menos filosofia. É isso que vai nos dizer o nosso queridíssimo professor Olavo nesta obra. Preocupações com a doutrina de um filósofo, ou saber qual é a sua doutrina, ou comparar doutrinas filosóficas entre si, são totalmente secundárias. O que nós devemos saber, e o que é mais importante no estudo da filosofia, é justamente quais foram as experiências reais, de onde saíram essas doutrinas, de onde saíram essas teses, esses problemas filosóficos. Uma filosofia busca sempre responder uma questão que já está posta, de outras filosofias, ou uma questão sua mesmo, da sua própria alma, do seu próprio espírito. Então, é muito mais interessante, de acordo com o Olavo, e eu concordo, você ir à experiência mesmo, à experiência original, e tentar revivê-la de alguma forma, reviver a experiência que levou o filósofo a tomar certa posição diante da realidade. Porque é essa experiência que explica a sua obra, a sua vida explica aquilo que ele falou, certo? A sua vida é o que dá caráter ontológico à coisa. Todas as teses filosóficas podem e devem ser explicadas através da vida mesma do filósofo que as faz. Assim sendo, a coerência interna de uma filosofia, ela vale menos por si mesma do que por dar conta de explicar, ainda de forma ineficiente ou insuficiente, as complexidades da vida, do mundo real, toda essa variedade de conteúdos humanos, de onde elas saíram. Por fim, aqui na página 133, o professor Olavo vai trazer todos os 7 pontos daquilo que ele chama de técnica filosófica. É aquilo que ele percebeu, ele descobriu, não foi uma invenção do Olavo,
ele descobriu que todo filósofo acabou fazendo, né, em menor ou maior grau, mas durante toda a história, todos os filósofos fizeram, né, cumpriram essas 7 etapas, esses 7 passos, e são eles: a anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume responsabilidade por elas. Segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale, numa experiência cognitiva originária. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. A pesquisa histórico-filológica, pela qual ele se apossa da tradição, viu só? É o 4º ponto, adquirir cultura filosófica, é só um dos 7 pontos, certo? Sozinho não é filosofia. A hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. A técnica expressiva, pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível para outras pessoas, que é a questão do texto filosófico, né? O texto filosófico é só um meio pelo qual o filósofo se expressa para o meio, né? Mas não é filosofia em si. E ele ainda adverte o seguinte, o professor: os itens 4 e 5 dessa lista, ou seja, a pesquisa histórico-filológica e a hermenêutica, não bastam para fazer do aluno um filósofo, nem compõem separadamente dos outros nada que mereça o nome de ensino da filosofia. Eles são, no entanto, os pilares de uma sólida cultura filosófica. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Eu creio que, obviamente, apesar de não ter feito a apresentação que este livro merece, né? O próprio professor Olavo tem uma aula aberta no YouTube sobre este livro, né? Que serve aí de introdução, de prólogo à obra. Eu recomendo que você veja. Mas eu acredito que nós tratamos aqui de uma visão geral, que vai auxiliar bastante na compreensão desta e de outras obras do professor Olavo, né, de como ele vê a coisa. Então é um livro que eu recomendo muitíssimo. Você vai encontrar provavelmente o link para adquiri-lo aqui na descrição. Agora é comprar a obra, ver o vídeo e adentrar no verdadeiro estudo da filosofia com as bases sólidas, né, e claras, colocadas gentilmente, né, pelo nosso querido professor Olavo. Então até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar as notificações para não perder o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa que vem por aí. E, obviamente, participe conosco aqui na seção de comentários. Eu sou Micael Amorim e até o próximo.